Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica no canal Frutificar. Eu gostaria de hoje falar com vocês sobre um tema maravilhoso, queridos. Nosso tema de hoje, o que são as obras dos Nicolaítas? Exatamente isso, querido. Nossa passagem bíblica são 2 versículos que tem Apocalipse. Apocalipse no seu capítulo 2, verso 6 e Apocalipse 2, versos 14 e 15. Amados, vai ser edificante demais falar sobre as obras dos Nicolaítas, mas eu quero que você fique comigo até o final para você entender, principalmente porque já foi alvo de muitas hipóteses, de muitas coisas que foram ditas, mas hoje vamos tentar clarear e esclarecer exatamente esse tema. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que ama a palavra de Deus e que gosta de abençoar pessoas. Queridos, esse aqui não é só um lugar para você visitar. Visitar é muito bom, mas se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, vamos juntos evangelizar com a palavra de Deus. A Bíblia diz: tens, porém, isto que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu odeio. Bom, queridos, falar sobre isso, você já percebeu que foram 2 passagens em versículos distintos. Na carta, João escreveu tudo o que ele viu. E com isso, queridos, veja o que o Eterno está falando para 2 igrejas distintas sobre a obra dos Nicolaítas. Eu preciso falar disso exatamente para a gente começar a construir todo o nosso raciocínio para entendermos o que são essas obras. Primeiro, João, ele fala sobre a igreja de Éfeso. E na segunda situação, ele está falando sobre a igreja de Pérgamo. Então, queridos, veja só. No primeiro momento, o Eterno está elogiando a igreja por estar resistindo e rejeitando as obras dos Nicolaítas, exatamente porque também o Eterno rejeita e odeia esse tipo de obra. No entanto, você vê exatamente o oposto acontecendo na igreja de Pérgamo. O Eterno estava criticando essa igreja porque eles estavam se deixando seduzir pela doutrina de Balaão e também pelas obras e doutrina dos Nicolaítas. Amados, é importante nós ressaltarmos aqui que esses 2 lugares, Éfeso e Pérgamo, eles ficam na Ásia. Pérgamo era a capital da Ásia, era um local muito rico e próspero, e Pérgamo ficava ao norte de Éfeso. Então veja que há uma proximidade, não é um local tão distante um do outro. Então, nessa região, estava tendo uma doutrina que estava realmente trazendo um prejuízo muito grande para a igreja de Deus. Só que existia ali 2 atitudes diferentes. A atitude de não deixar se seduzir, rejeitando, mas a outra não, a outra estava aceitando, a outra estava aderindo. Então nós vemos essa situação acontecendo. Então nós vemos que isso acontece, queridos, no primeiro século da igreja. E é claro que isso vai por mais outros que vão acontecendo e outras pessoas vão falando. Mas, amados, por que Nicolaítas? E isso aqui é muito dito, é muito discutido, é muito explanado. E eu vou falar aqui, pelo menos de forma resumida, para que a gente não possa gastar muito o seu tempo. Eu não quero perder o foco, eu quero ser objetivo e também quero que você possa ter o entendimento da palavra. Há uma corrente teológica, queridos, que entende que Nicolaítas, eles eram chamados dessa forma, essa doutrina, porque o seu fundador se chamava Nicolau e especificamente era um diácono que ficava lá em Antioquia. Veja na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 3 até o 5. Olha só o que diz: escolhei, pois, irmãos,
dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era o prosélito de Antioquia. Queridos, veja que aqui em Atos estava falando exatamente da escolha desses homens, esses obreiros, que eram homens cheios de sabedoria, cheios da presença do Eterno. Não há nenhum fundamento dentro da palavra de Deus que possa afirmar que Nicolau realmente era fundador de uma seita do qual tinha doutrina herege. Não tem. Eu vou falar sobre as obras dos nicolaítas, mas de antemão não há nenhum fundamento dentro da Bíblia, mas há suposições fora dela. Eu só vou citar para a gente ganhar tempo, porque as pessoas dos quais eu vou citar aqui, elas falaram que seria Nicolau, esse diácono de Antioquia. No entanto, não trouxe nenhuma informação nova. Não trouxe nada que pudesse ser contundente de forma que pudesse comprovar que realmente era Nicolau, esse diácono de Antioquia. Irineu de Lyon falou exatamente sobre isso. Você pode procurar na internet, você pode procurar também em literaturas. Epifânio de Salamis, Eusébio falou, Tomás de Aquino, Hipólito, Clemente de Alexandria. Queridos, esses são alguns que falaram sobre a hipótese de repente ser Nicolau, o diácono de Antioquia. No entanto, como eu disse aqui, já logo venho falar para todos os amados, não há nenhuma base que possa afirmar, sem sombra de dúvidas, de forma inequívoca, que realmente foi ele. Mas eu quero falar sobre uma segunda teoria ou segunda tese teológica, onde se pensa que os nicolaítas, eles se referiam ao Nicolau, que não era esse diácono de Antioquia, mas que era um gnóstico da Ásia. Evidentemente, ele só poderia ser dessa região, porque era onde ficava Éfeso e Pérgamo. E aí, ele era um membro de uma seita sincretisa, muito próprio dos gnósticos, muito espirituais no começo, queridos, mas que tinham muitos vícios e pecados no final. Então isso era muito característico dos gnósticos, queridos. Então essa é uma segunda corrente teológica. A terceira, queridos, que eu acredito que ela seria a mais, vamos dizer, o ideal, até porque não tem como nós afirmarmos que seria nem o Nicolau gnóstico da Ásia, nem o Nicolau diácono de Antioquia, e também agora a terceira corrente, queridos. O detalhe dos nicolaítas estaria exatamente no seu nome, que em grego quer dizer vencedor do povo. No hebraico quer dizer senhor do povo. É parecido, mas não é igual. Vencedor e senhor. E esse nome, queridos, estaria associado a uma figura negativa de Balaão, que é citado exatamente na carta que foi endereçada a Pérgamo. Resumindo, o nome dos nicolaítas seriam para associar os seus membros a uma tradição negativa de Balaão. Então, na verdade, o que quer dizer isso? Nessa terceira corrente, eles estão dizendo que os nicolaítas não necessariamente teriam esse nome porque eles surgiram de um fundador chamado Nicolau, mas sim de que seu nome, pelo seu significado, estaria linkando com uma figura negativa que seria a de Balaão. Bom, amados, dito isto, como eu disse aqui, não temos como nós chegarmos aqui e falarmos essa corrente está certa ou
ou esse pensamento teológico está correto. O que nós temos são essas hipóteses, mas veja o detalhe da obra. Essa parte aqui é bem interessante, mas eu quero dar uma pausa rapidamente e quero dizer para você, querido, se você se esqueceu no início desse vídeo, se inscrever, eu peço que você aproveite esse momento para se inscrever no canal e possa também comentar, amados. Comente, dê o seu like, estamos aqui para abençoar a tua vida. Amados, as obras dos nicolaítas, nós já entendemos que o Eterno rejeitava, ou, mais precisamente, odiava. E o que seria então essas obras, queridos, que o Eterno achava tão ruim, ele não gostava de jeito nenhum? E aí esse é o momento, queridos, onde nós entendemos as obras de Balaão. Como eram as obras de Balaão? E por que eu estou me atendo a falar as obras de Balaão? Porque as duas primeiras correntes do gnosticismo e também de repente, tudo que pensavam sobre Nicolau, o diácono de Antioquia, eles fazem uma alusão muito fantasiosa, queridos. Eles falam que ele tinha uma esposa e de repente ele oferecia sua esposa para outras pessoas, ele cultuava de forma imoral. Então tinham muitas coisas, e o gnosticismo nós já sabemos, ele diz que a carne é ruim. Então um Deus, ele só poderia ser em espírito. Então naturalmente nós sabemos que ele negaria que Jesus Cristo era o Senhor, uma vez que ele veio o quê? Em carne, queridos. Mas não me atendo a essas duas teorias, porque nós iríamos perder tempo aqui no vídeo. Vamos falar dessa terceira, que é a que eu acho mais lógica. Vendo que, na verdade, a figura dos nicolaítas estaria linkada com Balaão, o que seriam essas obras? Balaão, ele aceitava, ele acreditava na palavra de Deus. Mas qual era o erro de Balaão? Ele não se subordinava à palavra. Ele não obedecia à palavra de Deus. E mais do que isso, ele também tinha uma prática de ingerir comidas sacrificadas a ídolos. Ele também tinha uma prática de imoralidade. O que é importante ressaltar é a forma como o Eterno relata não gostar ou odiar tal prática, queridos. Então, se a gente for tentar ser tão minucioso para tentar entender quais são as obras dos nicolaítas, no seu detalhe, a gente vai ter muita sugestão ou suposição e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas só pelo fato do Eterno dizer que ele odeia essas práticas é o necessário para nós entendermos que não é difícil nós pegarmos que exatamente o que estava entrando na igreja no primeiro século são muitas coisas das quais nós podemos falar estudando a Bíblia. Paulo denuncia várias práticas erradas que tinham nas igrejas no primeiro século. Também Pedro fala muito sobre isso. Tiago, queridos, são tantos aqueles que fizeram menção a erros dentro das igrejas. E olha que nós estamos falando de duas igrejas em especial, em Éfeso e Pérgamo. Então, olhando pela igreja da Ásia, é fácil a gente tentar restringir quais eram as práticas que estavam sendo reprovadas. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês, queridos, que as obras dos nicolaítas, não colocando isso de forma minuciosa, mas sabendo que pelo menos são três, é acreditar na palavra, mas não obedecer a ela, é você comer comida sacrificada e também você praticar imoralidades e que com certeza são desaprovados diante de Deus. Só por esses três nós podemos ver que há sim muitas obras dos nicolaítas que existem em nosso meio. E é isso que nós temos que nos ater. Por isso, queridos, que eu queria dizer para os amados, de forma diferenciada, o que já muitos falaram, eu já vi vários materiais e vi que falam tanto exaustivamente sobre tantas suposições, e o mais importante nem é o nome nicolaítas, e sim a sua prática. Só que a prática dos nicolaítas, ela é tão assim
vaga diante do que a palavra nos colocou ali em Apocalipse, que a gente não consegue falar tudo que realmente poderia ser essas obras. Mas o que sabemos é que essas práticas eram condenáveis e eram reprováveis diante do Senhor. Por isso, queridos, que eu gostaria de trazer à memória dos queridos amados que estão me vendo aqui, por isso que o nome desse canal, ele não tem um nome de denominação. Ele não carrega isso. Ele carrega o nome de uma ação, de uma prática, que é frutificar. E eu gostaria que você também levasse para o seu coração o quanto é importante, não o nome, de repente, das obras, o nome das obras, mas sim a prática delas. O importante é isso. Essa pergunta, quais são as obras dos nicolaítas, eu poderia responder de uma forma objetiva, toda aquela em que o Eterno reprova. E eu gostaria que você olhasse agora para dentro de si, você que está aí do outro lado, e pudesse pensar, refletir, imaginar se de repente há alguma obra no qual você esteja praticando nesse momento que pode ser reprovado pelo Eterno. Se isso estiver acontecendo, é momento de você retroceder, pedir perdão e caminhar de forma correta. Espero ter ajudado você, espero ter edificado a sua vida e que nós venhamos a estarmos longes de toda e qualquer obra que seja reprovado diante de Deus.